certo? Então vamos à segunda parte da nossa aula, que é sobre redação científica. Então, todo cientista, ele precisa saber escrever, de acordo com aquelas 4 habilidades que nós tínhamos visto, OLEF: ouvir, ler, escrever e falar. E como que o cientista, ele mostra que sabe escrever? Quando ele faz publicações científicas. Por exemplo, eu escrevo geralmente 1 ou 2 artigos a cada semestre, a cada 6 meses. Então vejam, eu tenho que estar constantemente lendo e escrevendo. E quando eu faço um artigo ou um livro, eu tenho que dar publicidade, eu tenho que publicar esse meu artigo ou livro. Quando eu faço artigos, eu submeto esse meu artigo a um periódico, a uma revista científica. E há uma série de classificações e de níveis entre essas publicações científicas. No caso dos artigos, há o Qualis das revistas. O Qualis é uma classificação de acordo com a qualidade daquela revista. E no caso dos livros, há toda uma classificação de acordo com as editoras pelas quais sai um livro. Então vejam, o cientista, ele precisa publicar, e de acordo com aonde ele publica seu artigo ou livro, há uma determinada qualidade pressuposta nisso. E os envolvidos nessas publicações científicas são os escritores cientistas, os editores e os revisores, que geralmente são cientistas também, os editores e revisores, mas não necessariamente. E é claro, entre escritores, editores e revisores, há uma relação de confiança, deve existir uma relação de confiança. Revisão por pares é quando eu, por exemplo, escritor cientista, submeto o meu artigo para uma revista e, para que o meu artigo seja aceito naquela revista, o meu artigo ele passará por uma revisão por pares, ou seja, outros cientistas daquela mesma área, eles irão ler meu artigo sem saber meu nome e quem eu sou, e vão falar se aquele artigo está aprovado ou reprovado. Então, revisão por pares é esse procedimento de aceitar ou não uma publicação em um periódico científico. De acordo com o autor da obra que nós estamos lendo, há 3 problemas nesse processo de escrita científica: o de estrutura, o de escritura e o de conduta. Esses 3 problemas juntos afetam muito a qualidade dos artigos e das publicações científicas. Então, de estrutura, de escritura e de conduta. Vamos ver um pouco sobre cada um desses problemas. Quanto ao problema da estrutura, há vários artigos que não apresentam introdução ou conclusão, ou se apresentam com deficiências. Por exemplo, há artigos que não deixam claro o tema, o problema, as hipóteses, os objetivos, os métodos e os resultados. Por exemplo, quando vocês forem fazer o TCC de vocês irão ver que há uma estrutura no projeto de TCC que vocês precisam escrever. Isso vai desde a definição do tema, do problema, das hipóteses, dos objetivos geral e específicos, o método que você vai usar, o referencial teórico que você vai usar. Então, tudo isso precisa estar muito bem definido por você e seu orientador. Nos artigos, isso também precisa estar claro para quem vai avaliar o seu texto, para o leitor que vai ler seu texto. Então, o artigo, pelo fato dele ser científico, ele tem que seguir uma estrutura científica, que é a do tema, problema, hipótese, objetivos, os métodos, os resultados que você chegou, as conclusões que você chegou e a discussão no que esses resultados podem causar de avanço naquela área de conhecimento. Então, quando o seu artigo, ou o seu projeto de TCC, ou o seu TCC, ou qualquer produção científica não deixa essa estrutura clara, há um problema que vai afetar a qualidade desse texto. Quanto ao problema de escritura, isso se refere ao estilo, à redação, à metodologia que você tem na sua escrita. Vários artigos têm problemas graves de erros gramaticais, de ortografia, de concordância, de acentuação, de pontuação. Por exemplo, a vírgula, a crase, tem erros gravíssimos de uso de pontuação, ou de concordância, de acentuação, por exemplo. Então, todos esses erros
gramaticais se referem ao problema de escritura e que, consequentemente, traz graves problemas de qualidade ao seu artigo. É nessa escritura que você tem que deixar claro o que seu artigo, o que sua produção vai avançar naquela área de conhecimento. E, por fim, os problemas de conduta, que são o que a gente já tem visto nas nossas aulas, que são os desvios éticos e morais, as fraudes, os plágios e os conflitos de interesse que o cientista pode estar envolvido. Então, recapitulando, são 3 tipos de problemas: de estrutura do seu trabalho, de escritura do seu trabalho e de condutas que você pode ter com relação ao trabalho e à escritura do trabalho. Quando há casos graves de desvios de conduta ético, como todo criminoso, o criminoso tenta justificar sua prática criminosa. Os cientistas dizem que eles vivem num contexto de muita competitividade, de muita pressão por produção, naquela frase que nós vimos, publique ou pereça. Há muita competição por financiamentos, por posições institucionais, etc. Enfim, tudo isso os cientistas tentam usar como justificativa e como desculpa para os seus desvios de conduta. Como eu sou um cientista que faço artigos e publicações científicas, eu inevitavelmente preciso citar outros autores. Mas como escolher quem que eu vou citar? O livro traz o que ele chama de viés de publicação. Ou seja, vários cientistas preferem publicar e citar mais homens do que mulheres. E preferem citar artigos que têm mais autores do que apenas 1 ou 2 autores. Então vejam que o autor chama de viés de publicação, que a gente cita mais homens do que mulheres e mais artigos e livros que tenham mais autores, mais de 4 autores, do que apenas 1, 2 autores. É o que ele chama de viés de publicação. Dentro daquela ideia da psicologia que chamam de vieses cognitivos, né? Que o ser humano está constantemente se auto-enganando a partir desses vieses cognitivos. Um outro viés que ele fala é o viés de origem, que nós temos tendência, nós temos a tendência de valorizar mais artigos escritos em inglês ou feitos por pessoas de fora do país nosso aqui, do que nós mesmos. Então, o nome que ele dá para isso é viés de origem. O fator de impacto é uma tentativa de medir a qualidade de forma objetiva de certos periódicos, levando em consideração a visibilidade que ele tem e o número de citações que aquele periódico tem. Então, quanto maior o fator de impacto, significa que aquele periódico em que você publicou o seu artigo tem mais visibilidade e, por consequência, tem mais citações. Então, levando em consideração esse fator de impacto, há toda uma classificação, uma hierarquia de periódicos em razão da sua visibilidade e da sua reprodutibilidade, ou seja, de quantas vezes ele é citado por outros cientistas. Há um debate sobre a eficiência desse fator de impacto, porque muitas vezes revistas mal classificadas no fator de impacto têm mais citações do que aquelas que têm uma maior classificação de acordo com o seu fator de impacto. Então, há uma séria polêmica no mundo acadêmico que quer separar o fator de impacto da qualidade de um artigo, porque ter um maior fator de impacto não significa necessariamente que o artigo seja bom e que tenha qualidade. Então, saibam que há essa polêmica. Então, era isso para a nossa aula de hoje. Só lembrando, para quem não estava aqui no começo da nossa aula, que nas próximas 2 semanas nós teremos tempo comunidade. Portanto, não haverá aula. E aproveitem esse tempo comunidade para colocar todos os questionários em dia, quem não fez ainda, o 1, 2, 3 e o 4 que eu vou por hoje.